Olhar com você um desafio que o livro de Provérbios também nos faz, que é cuidar do coração. Esse livro que é tão antigo, 3.000 anos atrás, escrito por várias pessoas, o registro da sabedoria de várias pessoas, a principal delas do rei Salomão. Como cuidar do coração? Por que cuidar do coração? Se a gente pudesse definir, ele só existe se a gente entender o coração. E onde está o coração? O que é o coração? Nossas músicas só são sentimentos, das emoções. E a gente tem um equívoco, achar que coração é apenas sobre emoção, que coração tem a ver apenas com os sentimentos. E não é isso. O que nós estamos falando quando nós falamos de coração? Há um provérbio chinês: a gente todos os dias arruma os cabelos. Por que não o coração? Tem gente que gasta muito tempo arrumando o cabelo, né? E capricha no cabelo, né? Tem gente que até arruma o cabelo fora de casa, né? Por que não gastar tempo e investir para cuidar do coração? O quanto que o nosso coração precisa de cuidado. O coração é algo que é comum a todos nós. O coração tem a ver tanto com o indivíduo, como o coração tem a ver também com a nossa vida juntos. Não tem como a gente entender família se a gente não entender coração. Não tem como a gente entender amizade se a gente não entender o coração. Não tem como a gente falar de relacionamento conjugal, de paixão, se a gente não entender coração. Coração é isso que nos define como gente. Por isso que a gente vai falar que tem pessoas que não têm coração. Parece que não tem coração. Pessoas machucadas, têm um coração partido, coração isso e aquilo. Eu separei isso aqui especialmente, né? Coração deveria ter as opções: eliminar contato, bloquear usuário e limpar histórico, né? Então, eu não sei qual que desses recursos você instalaria no seu coração, né? Como que a gente lida com a nossa história? Como a gente lida com os nossos relacionamentos? Como que a gente constrói novos relacionamentos? Como é que a gente se reconstrói depois de alguns relacionamentos? Coração. A Bíblia leva o coração muito a sério. Embora seja um livro muito antigo, que levou aí quase 1.500 anos para ser escrito em todos os seus textos, e por a Bíblia falar de gente, a Bíblia vai falar de coração. Por isso que eu quero dar um rápido passeio aqui para perceber como a Bíblia leva o coração a sério. O texto de Jeremias vai dizer assim: o coração humano é terrivelmente sombrio e enganoso, um enigma que ninguém consegue decifrar. Mas eu, o Eterno, investigo o coração e examino a mente. Eu examino o coração humano, vou à raiz de tudo. Eu trato o homem como ele é na realidade, não pela aparência. Interessante isso, né? Foi escrito há quase 3.000 anos atrás, e ainda a gente lidando com essa questão de aparência e essência. Deus nos conhece pelo coração, e sonda o coração, e não apenas pela imagem. A Bíblia continua se preocupando com o coração. Será que realmente a gente acredita nisso? Que Deus vê o nosso coração? Se a gente acreditasse que Deus vê o nosso coração, talvez a gente não viria aqui aos domingos algumas vezes. Porque às vezes a gente vem aqui com outros objetivos no coração. E se realmente a gente acreditasse que Deus, Ele olha o nosso coração, a gente não teria coragem de entrar aqui e de cantar às vezes. Se a gente realmente acreditasse que Deus olha o nosso coração, talvez a gente levaria mais a sério algumas orações que a gente faz. O salmista diz assim: se o seu coração está ferido, você encontrará o Eterno bem ali. Se você levou um soco no estômago, Ele ajudará a recuperar
o fôlego. Deus está perto de quem tem um coração ferido. O salmista não está dizendo assim, olha, se você está ferido, você pode chamar a Deus. Ele diz, Ele já está aí perto de você. Aqui é um texto de paixão, texto que é o Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, um texto passional, né, sobre a relação de homem e a mulher, e ele vai nos lembrar um pouco sobre o coração. Venham ver, amigas de Jerusalém, ó mulheres de Sião, vocês não podem perder, é o meu rei, o meu amado, vestido majestosamente, num cavalo branco, olha só, né? Então, para o casamento, seu coração explode de alegria. Você já viveu essa experiência assim? Parece que o coração não cabe no lugar, assim, ele explode, né, de alegria. A gente também tem a antítese disso, quando o coração parece que a gente vai morrer, né? Quando o coração se aperta de dor, de sofrimento, de angústia. Como é que explica isso? O coração explodir de alegria, o coração se apertar de dor. Tem notícias que nos explodem de alegria, tem notícias que nos apertam o coração de tal jeito que a gente não consegue explicar. O termo coração na Bíblia, ele é representado várias vezes para questões diferentes. Por exemplo, 15%, em geral, 15% das vezes que usa o termo coração, está falando de emoções. Está falando das nossas emoções. 30% das vezes está falando de vontade. E 65% falando de intelecto. E se você é bom de matemática, você pode perceber que eu errei na conta, né? Deu 110%. É que eu fiquei com preguiça de colocar assim, de 10 a 15% aqui, aí de 25% a 30%, 60%, 65%. Então eu já coloquei 110%, porque coração tem bem disso, né? Tem coisas que a gente não explica do coração, né? Então, pode ficar tranquilo, o seu pastor sabe fazer um pouquinho de matemática, tá? É porque nem todos os termos são tão certinhos assim. Então, 14,7% das vezes é emoção. É mais ou menos, então assim, mas o que isso quer dizer? E se a gente pensar em intelecto e vontade junto, quer dizer que a gente tem a maior parte das referências sobre o coração tem a ver com intelecto e tem a ver com vontade, não com emoção e sentimento. E o nosso senso comum, que coração é sentimento. É o patos, né? É a paixão. E na Bíblia não. Na Bíblia, a maior parte das referências sobre o coração tem a ver com vontade, escolha, mente, entendimento. Como é que a Bíblia define, então, coração? A Bíblia define coração como a nossa pessoa interior. Nós temos uma carcaça, a pessoa exterior, mas nós temos tudo isso que é por dentro nosso aqui. Isso é interessante a gente pensar que a Bíblia também vai dizer que o coração, então, é esse centro do nosso entendimento, aquilo que nos dirige, o centro de comando. Ou seja, onde está a sede da nossa vontade, a sede das nossas decisões. O coração é a nossa vontade. Tem que mudar o coração, precisa mudar de vontade. Coração, então, é essa fonte do pensamento e da reflexão. E eu acabei não colocando aqui, mas nessa pesquisa eu encontrei, né, um artigo do Chapolin Colorado, né? O grande Chapolin Colorado, assim, que um dos lugares mais importantes do ser humano, né, é o chuveiro, né? Então, assim, além de aprender a cantar no chuveiro, também, assim, é a sede das nossas decisões, né? Então, assim, um sinônimo para coração podia ser chuveiro, tomar banho, porque quantas decisões a gente toma, né, no chuveiro, quantas reflexões a gente faz no chuveiro, né? E hoje tem alguns casais que já tem algumas casas mais modernas, assim, que para aumentar o nível de reflexão tem 2 chuveiros, né? Um de cada lado, para pensar juntos, assim. Então, assim, no mesmo box já tem os 2 chuveiros, para os 2 pensarem juntos. Então, isso que é casamento, né? Então, o bom é que não precisa mais aquele aperto, né? Empurra para cá, empurra para lá, né? Que ele entra um, sai outro, né?
Aqui, quem já teve box pequeno, ou box, você lembra box de cortina assim de plástico, né? Então assim, aí você tem que deixar um rodo e um pano no banheiro também, né? Porque é uma maravilha. Henry Nouwen, que é um sacerdote católico, um grande mestre de espiritualidade, ele dizia que o coração é o centro do nosso ser. O coração é o centro do nosso ser. E Provérbios? Sabe que Provérbios se preocupa com o coração? Eu escolhi das mais das 70 referências que nós temos em Provérbios, alguma delas. E eu quero convidar você a ler comigo. Vamos lá? Confie no Eterno no fundo do seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno em tudo que fizer, aonde for. Ele manterá você no melhor caminho. A ideia de confiar no fundo do coração, ou seja, com toda a sua vontade, com tudo que você pensa, com tudo que está na sua cabeça. Então aqui não é com todas as suas emoções, com todo o seu ser. Provérbios 4:21. Mantenha essa mensagem à vista o tempo todo, decore, guarde na mente e no coração. E é interessante se perguntar isso, e hoje, na verdade, a ciência ainda se questiona sobre isso. Aonde fica o coração? Hoje ainda nós se debatemos, por exemplo, aonde está a nossa consciência? Embora a gente possa até entender o fenômeno da memória com as sinapses, né, questão que envolve os neurônios e tudo mais, os neurotransmissores, essa energia que passeia, né, dentro do nosso cérebro, mas isso ainda é muito limitado para entender isso. Por exemplo, hoje a ciência, até hoje a ciência não consegue entender o nosso gosto musical, porque a gente gosta de música, de algum tipo de música diferente de outras pessoas. Eles não conseguem provar, eles não conseguem identificar que processo é esse que nos faz gostar de algumas músicas e não gostar de outras. Aonde fica a sede da nossa consciência, por exemplo? Há um mistério aí que envolve, por exemplo, a nossa memória, embora nós temos fatores fisiológicos aí relacionados às sinapses e os neurônios, mas onde fica a memória? Como que nós identificamos essa questão de presente e passado? Onde que fica isso? E o homem se debateu com isso a história toda, e ele usou a metáfora do coração para explicar isso, que até hoje a ciência não conseguiu definir em termos científicos. E a gente continua chamando de coração, até mesmo de mente. O que foi durante toda a história o conceito de coração, onde está a sua mente? Onde fica guardada a sua mente? Você acha que a sua mente está dentro dessa massa de 1 quilo e pouco que você tem aqui dentro do coco? Esse mistério, Deus nos criou esse ser assim, misterioso. Deus nos criou com coração, Deus nos criou com mente, Deus nos criou com vontade, com volição, esse ser interior. Provérbios, a gente vai dizer, Provérbios 7:3, guarde os meus ensinos como a coisa mais preciosa, escreva-os de modo que estejam sempre à sua mão, grave-os no seu coração. Uma coisa a gente já entendeu, algo que acontece em momento passional, com emoção, as emoções são a cola que grava na nossa memória. As emoções, elas são essa cola que grava no coração. Seja aí uma cola positiva ou negativa. Você tem experiência com a comida, com o lugar, com uma cor, com uma imagem. Isso grava muito mais forte na nossa memória. Embora a gente não consiga definir todos esses processos que envolvem a memória, a gente sabe disso. As emoções gravam no coração mais fortemente. Quando eles mapeiam o nosso cérebro, a mesma experiência que a gente tem a desfrutar de um prato maravilhoso, também acontece quando você olha uma foto, essa foto faz você lembrar de alguém que você ama. Provérbios 10:8. O coração sábio aceita ordens e ensinamentos, mas os que não têm juízo perdem o controle, ficam em ruínas. Provérbios 14:30. O coração em paz dá saúde ao corpo,
mas a inveja corrói os ossos. Esse interior em paz, ter a alma em paz, ter o espírito em paz, por dentro você está bem, traz saúde. Hoje a ciência mergulha nesse fenômeno psicossomático, isso que é aquilo que aqui dentro se manifesta. Hoje é compreensível que muitas das manifestações que a gente tem de doenças, como o câncer, por exemplo, vem de questões emocionais. Nós temos uma diabetes, por exemplo, a diabetes número 2, tipo 2, que ela vem de fundo emocional, se desenvolve por causa de emoções. Hoje nós nos preocupamos com estresse. Hoje nós nos preocupamos muito com a ansiedade e com os fatores depressivos. E há 3.000 anos atrás o sábio já dizia: cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Provérbios 15:11. Nem a morte esconde segredo do Eterno, quanto mais o coração do homem. Deus sabe de tudo. Tem coisas que nós guardamos dentro do nosso coração. Nesse sentido, o coração é esse armário que tem gavetas que só eu e você temos chave. Esses dias eu estava com a Acla assistindo um seriado. Eu não sei quem está acompanhando esse seriado, N com E, né? E aí o Mátio lá tem uma arma escondida em casa, uma gavetinha, a arma, e a chave fica escondida em outra gavetinha, né? Então ele vai lá numa gavetinha, pega a chave para vir a outra gavetinha que tem a arma escondida. Nosso coração é muito mais complexo de gavetinhas e de chavinhas, né? Especialmente o coração de homem, né? A gente não foi treinado para abrir nossas gavetas. Provérbios 19:8. Cria um coração sábio e fará um favor a você mesmo. Mantenha a cabeça arejada e encontrará uma boa vida. Nós acabamos de orar aqui pelo Bernardo e pelo José. Como dar o coração sábio a um filho? O que é dar um coração sábio a um filho? Provérbios 25. Saber o certo é como ter águas profundas no coração. O sábio as tira de dentro do poço quando é necessário. As águas frescas, as melhores águas, a qualidade de água, vem de água profunda. Poço raso não produz água boa. Poço raso não produz água boa. E os antigos entendiam isso, né? Quem daqui tem chácara, fazenda, já lidou com poço, sabe disso. Como ter água profunda no coração? Nossa alma, nosso entendimento, nossa vontade. Assim como a água reflete o rosto, vamos lembrar que nessa época eles ainda não tinham descoberto o espelho, tá, gente? Né? O fenômeno do espelho aí e tal do vidro e tudo mais, né? O rosto reflete o coração. Você bate o olho, o que está acontecendo? Pode falar. Não queira me enganar, não, tá? Assim, sem firula comigo, sem mimimi. Pode falar a verdade. Porque o rosto reflete o coração. Quarta-feira, na aula de Provérbios, nós ainda estávamos lembrando disso, do seriado Light to Me. Não sei quem acompanhou esse seriado aqui, que o cara é especialista em decifrar aqui as expressões faciais e entender se aquilo que você está falando tem a ver com aquilo que você realmente pensa, entende. Isso é verdade. Por isso que os soldados de alto, assim, dos batalhões especiais são treinados para isso, para que o rosto, a voz, as expressões não reflitam isso. Coração. Em um último provérbio, a pureza da prata e do ouro é testada quando levada ao fogo. A pureza do coração humano é testada com um pouco de fama. Provérbios 27:21. Dê dinheiro para alguém e você vai conhecer seu coração. Dê um cargo para alguém. Dê uma casa, um lugar melhor. Dê um posto diferente. Dê poder para uma pessoa. Um pouco de fama. E aí se conhece a verdade do coração.
A Bíblia se preocupa muito com o coração. Mas eu e você nos preocupamos com o coração? Um dos grandes teólogos, e a gente admira ele pela sua capacidade intelectual, e nós fomos influenciados por ele, chamado João Calvino. Ele definiu a sua vida pessoal por esse brasão. Johann Calvin, João Calvino, as suas duas iniciais. E uma mão, e ali o coração. Calvino, ele dizia, essa era a sua oração pessoal, esse era o seu brasão. O meu coração te dou, pronta e sinceramente. Calvino não oferecia a Deus seus muitos livros, os dogmas, e como ele uniu a fé cristã em sistemas. O meu coração eu te dou, Deus, pronto e sinceramente. Ele que durante toda a sua vida teve muitos problemas de saúde. Basicamente, ele nunca teve um ano tranquilo, sem problemas, sem enfermidades. Muitas vezes ele era carregado da sua casa até o púlpito da igreja em Genebra para poder pregar. Ele que escreveu carta para milhares de pessoas, mesmo enfermo, para poder ajudar a difundir a fé cristã. Ele que viveu o drama de um casamento que não lhe fez feliz. O drama de perder o único filho. O meu coração te dou pronta e sinceramente. O meu coração te dou. O que é cuidar do coração? Deuteronômio nos lembra disso. Ame o Eterno, seu Deus, de todo o coração. Ame o Eterno com tudo que há em vocês e com tudo que vocês são. Escreva no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês. O profeta Ezequiel diz assim: darei a vocês um novo coração, porei um novo espírito em vocês. Removerei o coração de pedra que tem e trocarei por um coração que vive segundo a vontade de Deus, não segundo a própria vontade. O que é cuidar do coração? O que é essa experiência de transformação de vida que a gente tem? E eu gostaria de convidar você hoje de entender o cuidar do seu coração. Para quem você o entrega? Se a gente entender a nossa mente, a quem nós entregamos a nossa mente? A quem nós entregamos nossa vontade? Quem define nossa vontade? Muitos de nós entregamos o nosso coração ao mercado, à influência da mídia, porque nós somos seduzidos e movidos de um lado para o outro. A nossa vontade é dominada pelo consumo. Isso quer dizer que a gente entrega ao mercado o nosso coração. Muitos de nós entregamos nosso coração aos nossos filhos, porque nossos filhos definem a nossa vida. Nossa vida é controlada, o centro do nosso ser, o eixo da nossa história são nossos filhos. Alguns de nós nos entregamos a alguém, entregamos a um homem, nos entregamos a uma mulher e fazemos dela, aquilo que nos move, aquilo que nos define, a nossa pessoalidade, a nossa persona, aquilo que define o nosso ser. Muitos de nós entregamos o nosso coração a uma teoria, a uma causa. Muitos de nós entregamos a nossa história, o nosso ser, a um movimento político, a um movimento filosófico, a uma compreensão da história, a uma cosmovisão. Quando somos dominados por isso, estamos entregando o nosso coração na linguagem da Bíblia. Porque eu penso assim. Quando nós nos definimos assim, nós estamos dizendo a quem nós entregamos o nosso coração.
Por isso que a Bíblia se preocupa com o coração. E por isso que a mudança espiritual não é uma mudança de religião, não é uma mudança de práticas religiosas. A mudança espiritual é uma mudança do coração. Quem define o nosso coração? A quem nós entregamos nossa vontade? Quem é o filtro dos nossos desejos? Quem é o centro do nosso ser? Por isso que o profeta, Deus através do profeta Ezequiel vai dizer assim: eu vou dar um novo coração para vocês, um novo modo de dirigir a vida, um novo modo de pensar, intelecto, mente de vocês vai ser dirigido de uma outra forma. Coração aqui não é anular o pensamento, pelo contrário, coração aqui é um novo jeito de pensar. Por isso que Paulo tantas vezes, quando escrevia aos cristãos da sua época, dizia assim: mudem a mente de vocês, tenham em vocês o mesmo pensamento que houve em Jesus, experimentem Deus mudando a maneira de pensar. Paulo estava usando a linguagem bíblica: mudem o coração. De quem é o seu coração hoje? Onde está o seu coração? Jesus nos advertiu: sua boca vai falar do que o seu coração está cheio. Onde está o seu coração? De quem é o seu coração? Hoje, como que você cuida do seu coração? E o convite de Deus para mim e para você é entregar o coração. Entregar a vida a Jesus, conversão, novo nascimento, não é adesão a uma religião, é a entrega do coração. Eu te entrego o centro do meu ser. Eu quero ter uma nova vida. Por isso que a gente pode enfrentar a enfermidade de um novo modo. A gente enfrenta os desafios do casamento de um novo jeito. A gente enfrenta os desafios profissionais de um novo jeito. A gente enfrenta a realidade do mundo injusto, cruel, de um novo jeito. A gente enfrenta as demandas e as frustrações dos relacionamentos de um novo jeito. Porque Ele nos deu um novo coração. Cristo não veio ao mundo para nos dar uma nova religião, mas para nos dar um novo coração. O convite dele para mim e para você: cuide do seu coração. E pela fé você tem a oportunidade de cuidar do seu coração, oferecendo a Ele o seu coração.